Você que já está há mais tempo, né, em busca de conhecimento, porque é uma busca eterna, né, constante. Você percebe o mundo de forma diferente, que o mundo está mais perdido, que as pessoas estão buscando nos lugares errados, que Jesus está voltando. Sim. Você percebe? Sim, vamos dizer, a realidade ou a história, né, a gente pode dividir em setores, que geralmente, né, então, sei lá, você tem a política, você tem a economia, você tem entretenimento, você tem, né, a história em si, né, a visão histórica do homem na Terra, enfim. Quer dizer, Deus, né, eu acho que ele proporciona, na verdade, uma visão que ela une tudo isso, né? Você consegue ver tudo isso, se encaixa num prisma, entendeu? Né? Tá tudo separado, você olha, daí tá tudo alinhado, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que hoje, que sempre me interessou, mas que hoje eu tenho muito mais... clareza. Assim, não, eu tenho substrato, assim, porque eu já li, né? Eu li muito sobre autores de diversos campos diferentes, né? Mas quando eu aplico esse óculos, essa visão bíblica, tudo faz sentido, tudo se encaixa. A história ao longo, né? o desenrolar da história faz sentido, entendeu? Então, e cada vez mais é isso, existe uma... Primeiro, né, a gente tem que entender que existe um mundo espiritual, o que a filosofia chamava de metafísica. Sempre existiu, tá? Os gregos falavam disso, né? Os persas falavam disso. Sempre houve, as pessoas tinham um entendimento que havia algo além da matéria. Né? O que acontece? O cristianismo, né, ele junta esse, vamos dizer, esse pensamento do logos, do verbo divino, com a revelação, porque não é só a parte intelectual, porque a parte intelectual ela leva só até um ponto. Por exemplo, Platão chegava até a falar em Deus, mas era um Deus limitado, era um Deus que não se relacionava com o homem. O Aristóteles, que era discípulo dele, também falava de Deus, ele propunha Deus, mas já era um pouquinho melhor o Deus de Aristóteles, mas não tinha uma revelação. Por exemplo, o tempo deles, o entendimento de tempo era cíclico, né? Não tinha um telos. Telos, no grego, não tinha um final, não tinha uma teleologia, não tinha esse entendimento que Deus está no controle da história, conduzindo a história do homem até um final. Era cíclico, o homem estava preso em padrões cíclicos. Então, a gente entende essa coisa da reencarnação. Não é Allan Kardec que veio com isso, isso Platão já falava. Transmigração de alma, metapsicose, enfim, isso é antigo. No hinduísmo tem isso. Então, você vê na cultura pagã, tem muito esse conceito, né, geral, né, nas culturas geralmente politeístas, da roda de Sansara, de você estar preso nessa coisa kármica, entendeu? E né, através dos judeus, né, então tem essa coisa de Atenas, desse pensamento lógico de ter a razão, porque a lógica, né, lógica vem de logos, isso é Deus que deu pra gente, é inato ao homem, entendeu? A imagem e semelhança do homem tá nisso, da gente conseguir entender o mundo. Deus que deu a capacidade da gente entender o mundo. Então eu acho engraçado o ateu que, não, eu sou um cientista que eu consigo aplicar minha lógica sobre a natureza. Você só consegue entender a natureza e achar uma lógica causal porque Deus te deu essa capacidade, né? Só consegue falar o que é certo e o que é errado porque a lei veio de lá. O seu cérebro foi ele quem criou. E o que acontece? Daí, por exemplo, principalmente o apóstolo Paulo, ele pega toda essa tradição e ele explica junto com a revelação espiritual. Então, o cristianismo, né, tirando o judaísmo, o cristianismo é essa junção, né, vamos dizer, de Atenas e de Jerusalém, né, esse pensamento que, por exemplo, os gregos, mas não era só os gregos, porque veio dos persas enfim, Alexandre conquistou a Pérsia, depois os persas foram lá para também, então você tem meio que interligado, mas essa coisa, enfim, de entender
a realidade, entender a natureza, entender a matéria, do que a matéria é feita, desde os pré-socráticos, enfim, não quero parecer cabeção aqui, mas é só para falar que a leitura real da história do homem, ela só é possível com Deus. Se você tira Deus, parece que as coisas acontecem, que as coisas acontecem a esmo, né? Não, as coisas não acontecem a esmo. Tudo está conectado historicamente, né? E você fala, se você fizer uma leitura só, vamos dizer, humanista, que, tudo bem, eu concordo com você, mas é só porque, sei lá, um reinado, depois outro reinado, e daí tramaram para depor. Não, se você descartar o mundo espiritual, se você descartar a metafísica, a gente entende que você, por exemplo, padrões históricos que vão além de qualquer vida humana, que vão por séculos, por milênios. Você fala, isso só tem que ter alguma entidade sobrenatural que está conduzindo isso. Que na Bíblia, claro, Daniel fala, o príncipe da Pérsia, né? A gente sabe que, né, você lê Salmo 82, a Bíblia deixa claro que existe um mundo espiritual, né? O apóstolo Paulo fala em Efésios, né, nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, contra principados e potestades, né, dominadores das regiões celestiais nesse mundo tenebroso, enfim. Então existe primeiro uma guerra espiritual que ela se traduz fisicamente, politicamente, tá? Porque ao longo da história humana, os faraós, os reis, os césares, todos eles buscavam ou um oráculo, ou buscavam, né, um adivinho, ou buscavam um profeta, sempre. Né? Na Bíblia está coalhado. E não é só na Bíblia. Você pega relatos, você vai, né, ver historiadores, Cícero, Josífos, Flávios, enfim. Pega da onde você quiser. Você tem sempre isso. E até agora, recentemente, né, um monte de político que, por exemplo, o Reagan, né? O Ronald Reagan tinha uma astróloga, né? Então, assim, e outra coisa, né? Por exemplo, né? O Sócrates falava que ele tinha um daemon, que ele tinha um diamante, um demônio. o daemon. Em grego, que o conceito era isso, era uma entidade que dava inteligência para ele, né? Que, por exemplo, para os árabes eles chamam de gênio, que é o jin, né? Da onde vem a palavra gênio, que é sempre o mesmo conceito, tá? É uma entidade, é um ser desencarnado, é uma inteligência que te influencia, que te dá conhecimento, que te dá conhecimento tecnológico, entendeu? Para o homem, né? Então, assim, por exemplo, né? A gente lê que Saul falou que Deus permitiu que tivesse um demônio atormentando ele. Que daí Davi tocava a harpa e ele tinha um pouco de sossego, de paz, mas que de vez em quando ele tentou matar Davi algumas vezes, pegava a lança e tentava, né, cravar ele. Então, assim, e ele era o quê? Ele era o rei. Então, e essa é a diferença que a gente lê na Bíblia, dos vários reinados do povo judeu, quando o rei se desviava e ele ia adorar entidades, né, pagãs, que inclusive exigiam um sacrifício humano, por exemplo, né, Moloque. Salomão sacrificou o filho dele, por exemplo. Então é totalmente diferente uma pessoa, né? Imagina você falar, poxa, quando eu busco a Deus, né, eu não vou fazer um monte de coisa, né? Eu não vou beber, eu não vou cheirar, eu não vou fumar, eu não vou me prostituir, eu não vou matar, eu não vou caluniar, eu não vou, né? Se eu quero buscar Deus, o Espírito Santo me... Agora, eu vou para o outro lado, o que vai me influenciar, né? Debaixo de que influência eu vou estar, né? Sim. Aquela história... Então, imagina isso. É por isso que a vida cristã é uma vida de renúncia. Também, você renuncia. Você morre pro mundo, Você né? morre pro mundo, para esses prazeres que você acha que vão, né, te levar a algum lugar, que vão te trazer alegria, que vão te dar contentamento, só que essa forma fácil só é recebida realmente pelo outro lado, né? Então, mas aí que tá. Porém, o sofrimento agora, que vem depois... Se a gente sair da nossa vida individual, né, a gente, por exemplo, for pensar numa questão social, né? Então, por exemplo, um país, será que
espiritualmente existe alguma interferência espiritual na condução de um país? Com certeza, né? O maior interesse. É óbvio que sim. Porque né? você está... Né? Então, por exemplo, né, Daniel, né, eu acabei de falar, ele fala do príncipe da Pérsia, dessa questão de uma entidade que é responsável por uma região física da Terra, uma região geográfica, uma cultura, uma egrégora, né? Um povo. Né? E ele fala, é espiritual. Aqui né? Miguel foi combater essa potestade, entendeu? Então, assim, e tem, da mesma forma que nós buscamos a Deus e a gente adora a Deus, hoje, em 2022, existe pessoas que adoram o outro lado e que acham que o outro lado e trabalham para o outro lado, entendeu? Você acha que está mais nítido hoje? Eu acho que sempre isso passa a ser nítido para quem pra começa mim, a estudar. Porque eu queria saber de você, porque sempre... hoje eu vejo com tanta clareza coisas que eu falo, gente, será que eu que não via? Ou tá pior hoje? Não, você não vê. E a maioria das pessoas tá ignorante para isso, para essa realidade. Isso que é a grande questão. Muitas pessoas vivem numa vida que elas têm uma visão da realidade que é uma faixa muito estreita. Eu vivo, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu compro o que eu quero, eu educo minha família, me divirto, tenho férias e a vida é isso, né? Eu vou envelhecer, eu vou morrer e acabou. Não sei o que vai acontecer depois, então vou viver aqui do meu jeito. Quer dizer, se tiver ainda esse discurso mais ateísta, é isso. Não tem propósito nenhum, não tem, então é isso, é emburacar. Eu quero ter prazer, quanto mais prazer, porque a vida não tem sentido, então o negócio é viver para ter prazer, né? Isso é o hedonismo que desemboca no niilismo, que desemboca muitas vezes em morte, em suicídio, porque geralmente isso é aquela coisa, né? Dispara um processo que é isso, né? Que o drogado, o cara nunca, né? não tem mais prazer até que morre numa overdose, enfim, né? Agora, quando você entende realmente, né, a história, e mesmo assim, eu comecei a falar um pouco dessas coisas porque eu tinha, né, um grupo de amigos da igreja que às vezes a gente saía depois do culto para comer uma pizza, né, aquelas coisas de reunião pós-culto, e às vezes eu começava a falar essas coisas e tinha muita gente que não, mesmo na igreja, ficava assim, nossa, por quê? Então uma amiga na época falou assim, cara, você precisa falar isso, né? Porque as pessoas precisam ouvir. E eu falei, mas como que eu vou falar? Ela falou, não, você precisa falar isso. Faz um canal no YouTube. Eu falei, mas como que eu vou falar publicamente isso? As pessoas vão achar que eu sou maluco, né? Mas enfim, daí um tempo depois eu senti no meu coração Deus falando comigo e eu comecei a falar. E que eu hoje eu pego livros, os livros que eu li, né? E, geralmente muito do que eu faço é isso, e compartilhar, porque eu sei que tem gente que não tem, sei lá, não se preocupa com isso, não tem tempo, ou não entende inglês, por exemplo, muitos dos livros não tem em português, mas são informações que o povo de Deus precisa saber. Por quê? Porque, eu não sei, isso é uma coisa que Deus colocou no meu coração, sempre está muito ligado a essa questão de escatologia, né? Sempre tive. Só que, claro, hoje, eu lembro nos anos 90, era muito distante. Era assim, como é que vai ser? Tinha o Deixados para Trás, tinha um filme livre e tal. Mas era, sei lá, era uma coisa muito... Hoje é... Eu não sei, eu sinto. E não é essa, de novo, né? Mas você teve épocas da história que as pessoas achavam que, né? Principalmente virada de milênio, né? Quando... do primeiro milênio para o segundo milênio, depois do século XIX para o século XX, do século XX para o século XXI. Mas profeticamente a gente tem muitos sinais que são profecias que se cumpriram agora, que não existia no primeiro milênio, né? Na igreja, vamos dizer, primitiva. Então, por exemplo, o ressurgimento de Israel, né, em 1948. Isso é um cumprimento bíblico assim, tremendo. Tá?
Porque eu vejo hoje a igreja e os cristãos sendo levantados justamente para alertar mais as pessoas, falando mais sobre isso nesses tempos. Talvez realmente por esses sinais que estão se tornando mais próximos, né? Gostou desse vídeo? Incrível, né? Então se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos inéditos que vem por aí.